Não sei se você vive no mesmo mundo que o meu, mas o mundo que eu vejo é extremamente competitivo. Não que eu seja de fato competitivo, mas o mundo que me rodeia e que de alguma forma se apresenta diante dos meus olhos é um mundo de extrema competitividade. Não que exatamente a gente esteja competindo um com o outro, mas a ideia é que todos de alguma maneira correm uma corrida a fim de que eles possam se beneficiar do ponto mais alto da estrutura ou de alguma maneira estar no ponto mais alto, mais exposto ao sol, mais exposto aos benefícios desse sol ou numa posição de destaque. E basicamente o modelo da nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade alimenta e estimula esse comportamento. Vamos correr todos, vamos de alguma forma tentar construir aquilo que de alguma maneira vai nos satisfazer e saciar, vamos nos dedicar nesse processo a alcançar o ponto mais alto da cadeia e de alguma maneira nos beneficiarmos do que esse ponto mais alto possa nos oferecer. Na nossa cabeça e na nossa sociedade, basicamente, essa é a existência. Treinamos os nossos filhos para serem os melhores alunos, ou pelo menos gostaríamos que eles fossem, para que no processo da corrida estudantil, eles possam estar na escala mais alta, na competitividade acadêmica, porque a gente sabe que no final do ciclo estudantil, eles vão ter que fazer o quê? Prestar uma prova, um vestibular, que é uma disputa. E eles vão ter que vencer outros, porque a quantidade de vagas para as melhores faculdades é pequena, então eles vão ter que estar prontos para isso. Nossa expectativa é essa. Tentamos de alguma maneira financiar uma boa educação, ou quando não podemos, nós mesmos nos dedicamos a ajudá-los em casa para que eles possam ter esse processo educacional bem feito e que eles tenham condições de disputar com outros jovens as melhores cadeiras das melhores faculdades e, consequentemente, se não garantir, mas pelo menos oferecer uma margem de possibilidade para que eles possam disputar os melhores empregos, tendo uma melhor vida e alcançando a parte mais alta da cadeia social ou da pirâmide social, eles se beneficiem de uma vida mais confortável, com mais acesso, mais privilégios gerados por esses ganhos, e eles sejam felizes. A gente pensa assim porque o nosso mundo é desse jeito. Então a ideia central da maior parte das pessoas é: seja altamente competitivo e alcance a melhor posição. Seja o melhor se comparado aos teus concorrentes, para que você possa oferecer o seu trabalho para mais pessoas. A gente sempre pensa em competir. Se arruma, pega uma camisa style do irmão emprestada e vem no culto. Se é solteiro, vai que você consegue chamar a atenção da varoa, e na competição de quem vai deixar de ser solteiro pela primeira vez, o jovem mais arrumadinho, talvez ele chame a atenção da jovem por conta daquilo que ele oferece. Tudo é uma competição, e parece que a gente disputa sem perceber que a gente está fazendo isso. E aí fica uma questão: tanta competitividade é tão bom assim? Para uma pessoa competitiva como eu vou dizer, eu sinto prazer em competir. Para mim, me alimenta. Nem sempre eu faço isso contra alguém, às vezes eu faço isso contra eu mesmo. Eu disputo uma luta interna, e eu tento sempre que possível vencê-la, porque esse é um combate que eu travo. Eu vou jogar videogame com meu filho, há uma competitividade entre pai e filho. Se eu jogo futebol, se eu faço uma luta, se eu vou lutar jiu-jitsu, o Gabriel é mais graduado e está lutando de forma constante há muito mais tempo que eu. Mas quando eu entro para lutar com ele, eu quero vencê-lo. É uma verdade para mim, na minha mente. Eu tento procurar caminhos para que eu possa vencê-lo. E se eu não venci hoje, na próxima eu tento, porque a competição está dentro de mim. Eu vivo dessa maneira, e eu descobri uma questão nesse ser competitivo, e que talvez seja o dilema e a dificuldade da maior parte das pessoas. Nem sempre uma pessoa altamente competitiva pensa no que realmente ele precisa para competir, porque normalmente na mente do competidor, o único lugar que ele deseja chegar é no ponto mais alto, na escala da disputa. E todas as vezes que a gente faz isso, basicamente nós nos dedicamos muito mais em vencer do que nós nos dedicamos para sermos vencedores. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. A vitória é a conquista de um indivíduo em uma prova ou em uma disputa, aonde, disputando com outras pessoas, ele se coloca na posição mais elevada.
O vencedor, ele não precisa ficar no lugar mais alto do pódio. O vencedor pode ser, por exemplo, uma pessoa, e a gente vê isso em corridas de rua. O vencedor é o indivíduo que conseguiu chegar até o fim. Ele não venceu ninguém, ele não encontrou um adversário, um inimigo, alguém que ele pudesse se sobrepor sobre ele. O vencedor, ele se propôs a algo, ele começou uma jornada e ele chegou ao fim dessa jornada, e para ele tem a vitória, mesmo que essa vitória não necessariamente o coloque em uma disputa de fato, mas ele se tornou vencedor, porque ele conseguiu cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Então, vitoriosos e vencedores não são, mesmo que pareça, sinônimo de forma real, ou pelo menos dizendo no aspecto humano, porque muitos vencedores nunca ganharam uma prova contra ninguém, mas venceram uma jornada e chegaram até o fim. Provavelmente o processo se iniciou em alguns fracassos, porque ninguém consegue chegar até o fim de algo da primeira vez. Então ele tentou uma primeira, falhou, tentou uma segunda, falhou. Só que a segunda tentativa ele conseguiu ir um pouco mais longe, talvez um tropeção, talvez um escorregão, ou alguma eventualidade, o fez fraquejar nas pernas, mas naquele ponto ele parou, levantou, pensou, considerou, e propôs continuar caminhando, ao invés de simplesmente parar ali. Talvez porque houvessem pessoas falando, vai, continua, você consegue, você pode, você tem essa força, eu vou do teu lado, eu vou reduzir o meu ritmo, para que eu possa estar com você, para te ensinar alguma coisa. O vencedor, ele vivencia tudo isso, porque ele está sempre vulnerável àqueles que estão ao seu redor, para que ele possa desenvolver potenciais, para chegar até o fim. Então o vencedor, ele venceu a si, talvez o medo de tentar correr aquela corrida, ele venceu o primeiro fracasso, venceu o segundo fracasso, o terceiro fracasso, porque o objetivo dele não é o primeiro lugar, o objetivo dele é alcançar o fim do processo, e como ele só quer chegar no fim e não está disputando com ninguém, o que ele fez? Ele se abriu, e a palavra vulnerabilidade entra muito bem aí, porque ser vulnerável não é ser fraco, ser vulnerável é ser acessível. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que você pode ter acesso, ou melhor dizendo, ela te dá acesso, e esse acesso não é para você conhecer os segredos do coração, e depois usar isso como uma chave, uma ferramenta, ou um recurso contra ela. Na verdade, a pessoa vulnerável, ela se abre dizendo, eu quero aprender, porque eu propus no meu coração chegar até o fim, e por isso, eu quero aprender com aqueles que estão ao meu redor, para que eu, de fato, me torne o vencedor, que eu me propus a ser, mesmo que eu não ganhe de ninguém nessa jornada. Esse indivíduo fez o quê? Estabeleceu bases, criou raízes, construiu alicerces, porque a sua vulnerabilidade deu a ele acesso à inteligência, à experiência, a conhecimento, a virtudes, a dons, a recursos que estão ao seu redor e que somados se transformaram no que podemos chamar de base. Só que um detalhe, ninguém constrói uma base simplesmente dizendo, agora eu quero construir uma base. Não, todo mundo que escolheu construir uma base, suou muito a camisa, porque bases, estruturas de fundamento, não são construídas simplesmente porque você resolveu jogar um pouco de pedra e botar uma casa em cima. Na verdade, uma base é construída com a intenção de fortificar algo que ainda nem existe. Eu posso te dizer que muitos vitoriosos não têm fundamentos que o tornam vencedores, porque provavelmente correram o mais rápido que puderam para chegar em primeiro lugar, mas se esqueceram que um vencedor não é quem chega na vitória, é quem consegue se manter no destino, no projeto, na missão, no propósito, na corrida até o fim. Porque ele não apenas consegue continuar caminhando, como ele não vai virar corredor de uma corrida só, ele se prepara para correr a vida toda, e não apenas colocar uma mísera medalha no seu pescoço. Pessoas que aprenderam a correr uma jornada inteira, que é a vida, e não apenas alcançar o pódio em uma disputa, descobriram que esse processo árduo, difícil e cansativo
só se dá com bases sólidas, porque antes de qualquer base, ou melhor dizendo, antes de chegar na linha de chegada, o que eles fizeram foi construir uma base que os pudesse suportar. E qual foi essa base? O recurso de conhecimento que eles adquiriram dos relacionamentos. Nas pessoas que passaram correndo e o viu com a perna mole e disse: respira assim, corre assim, acerta a sua passada, caminha um pouco, não precisa correr sempre. Seu objetivo não é chegar em primeiro, anda quando você não aguentar correr, mas continue. Esse processo todo deu para ele o que ele precisava para chegar até o fim. Então a gente tem que entrar num consenso. Vitoriosos são aqueles que alcançam o primeiro lugar, vencedores são aqueles que venceram a própria vida e não apenas uma prova. Um vitorioso pode ter infinitas medalhas e no fim ser um derrotado, porque ele não foi preparado para viver algo a longo prazo, ele apenas se dispôs a conquistar uma medalha, a colocá-la no pescoço e dizer: venci. De fato, vitória, mas não a vida, porque a vida é muito mais longa do que uma corrida curta ou uma simples competição. Se isso está claro para todos nós, a gente vai descobrir um outro detalhe. Da mesma forma que o vitorioso e o vencedor são opostos, uma árvore só suporta os ventos mais violentos, os períodos mais caóticos do ambiente, não porque ela produziu muitos frutos. Árvores que produzem muitos frutos, elas também podem ter raízes pequenas. Casas bonitas podem nem ser feitas em cima de um alicerce. Às vezes a gente escolhe observar o resultado, ao invés da gente considerar os processos. E aí, novamente, a gente descobre que uma árvore poderosa, antes de qualquer coisa, ela se dedicou a ter raízes profundas. Porque o que faz uma árvore suportar uma tempestade, não é quantos frutos ela produziu, mas quão profunda foi a sua raiz, para que ela pudesse suportar as diferentes mudanças nas estações e no ambiente, a fim de que ela fosse capaz de permanecer firme, para que na próxima estação ela pudesse novamente florescer e frutificar. Uma casa que suporta o vento que bate, ou a onda que colide, ou a tempestade que assola, nem sempre é a mais bonita. Talvez porque o seu edificador gastou muito mais tempo no alicerce. E aí novamente você percebe que aqueles que foram vencedores nem sempre fizeram coisas tão vistosas aos olhos, mas todos se ocuparam em uma coisa: construir algo que permaneceria. Esse foi o princípio para a vida, ou para todo o conceito de pessoas bem-sucedidas. Não o que ele fez aos olhos, mas aquilo que ele fez e que suportou o que os seus olhos podem ver. Essa resposta a esse conceito, essa afirmação, essa condição, ela pode ser aplicada para nós dentro do ambiente espiritual e da vida cristã. Por quê? Porque ninguém vai de fato ser considerado um cristão porque produziu. O fruto testemunha sobre a fonte que nos alimenta, mas a permanência testemunha sobre onde fomos postos. Pastor, mas não é a mesma coisa? Se você, por exemplo, ouvir a parábola das sementes, que fala sobre a semente que caiu no solo rochoso, no solo arenoso, uma delas, por exemplo, produziu raízes, mas não permaneceu. E qual foi a explicação de Jesus sobre ela? É que ela pôde desfrutar de um curto período, mas não possuiu raízes fundas o suficiente para suportar durante toda a vida. Aqui está falando sobre pessoas que apostataram ou abandonaram a fé. Ou seja, a vida cristã, ela não pode ser uma vida de experiências, ela tem que ser uma vida de profundidade.
E todas as pessoas que conseguiram suportar a vitória, ou melhor dizer, alcançar o sucesso na jornada cristã, não foram pessoas que conseguiram fazer grandes coisas. E a gente vai ter que fazer uma quebra de paradigma aqui. Primeiro, não considere aquele que é visualmente maior como o mais bem-sucedido, porque o sucesso de um cristão não está na dimensão que ele alcança, ou a dimensão da sua copa. O sucesso de um cristão sempre se dará na sua permanência. Aquele que perseverar até o... E perseverar é correr uma corrida a vida inteira. Perseverar é ser construído sobre um alicerce que resiste. Perseverar é sobre ter raízes profundas, que não apenas me alimentam daquilo que me nutre para produzir, mas me sustentam quando as piores experiências da vida me assolam. Um cristão passará por inúmeras dificuldades, mas um verdadeiro cristão perseverará até o fim, porque sabe que a sua salvação, na verdade, está reservada no final da jornada, e não apenas durante ela. Então, se eu quero enxergar uma vida cristã de sucesso, eu antes tenho que me perguntar, quão profundas são as minhas raízes? E aí eu preciso te perguntar isso, quão profundas são as suas raízes? De fato você foi feito para permanecer? Pastor, sim, lógico, Deus me fez. Esse é o detalhe. Se você fizer a leitura, por exemplo, da parábola da casa construída sobre a rocha, você vai notar dois detalhes, no texto de Mateus 1 e no texto de Lucas outro. No texto de Mateus, bem objetivo, falou que a casa construída sobre a rocha, ela não vai sofrer quando vierem os ventos, as chuvas. A gente vai ler o texto. O texto de Lucas diz o seguinte, que o construtor cavou até alcançar a rocha. Ou seja, ele não apenas escolheu um lugar que tinha uma rocha, ele teve que se dedicar até que essa rocha fosse alcançada. Por quê? No fim das contas, ninguém sabe quando vai construir, de forma geral, aonde tem rocha e aonde não tem. O ambiente mais desértico do Oriente Médio, ou o nosso, que não seja nas partes mais alagadiças de Caraguá, que são os brejos, você olha, é terra. Eu lá vou saber o que está aqui embaixo. Quantas pessoas aqui não foram surpreendidas numa construção, a casa começando a rachar? Nossa, o que aconteceu? Alicerce mal feito. Construiu um imaginando que o solo era forte o suficiente, depois descobriu que ele era mais frágil do que você gostaria, e a casa parece um vitral, cheio de rachaduras que você tenta sempre esconder com um bom acabamento. Tudo isso porque acreditou-se que havia um chão forte o suficiente para suportar aquela edificação, mas no fim das contas não estava, porque ninguém sabe o que realmente existe alguns metros para baixo no solo. Mas aquele que escolhe edificar a sua casa com a expectativa de que ela permaneça, o que ele faz? Espera aí, antes de construir, vamos fazer um buraco mais fundo que eu puder, para realmente saber o que está ali embaixo. E aí você descobre que ter raízes, construir alicerces, se relacionar numa corrida, ser vulnerável, estar aberto para o processo de aprendizado, não é algo que você vai fazer de forma natural. Você vai ter que se dedicar, se esforçar, se desgastar. Ouvir alguém se intrometer na sua vida, te dar sugestões ou opinar sobre coisas que você acredita que tem controle, não é prazeroso, não é algo agradável e muito menos receptivo. Nem sempre a gente vai querer que alguém nos contrarie, nem sempre a gente vai querer que alguém fale, pera, antes de você começar isso aí, vamos cavar um buraco? Não, mas cavar buracos me desgasta, sim, te desgasta, mas é necessário para que você não venha a ruir no futuro, porque senão você vai ser mais um edificador de uma casa maravilhosa, que talvez não vai durar nem para a próxima geração, os seus filhos não vão poder desfrutar dessa casa. Você teve a vitória, parabéns, construiu a casa dos seus sonhos, que depois virou pesadelo para os seus filhos, porque ela não foi feita para permanecer. Indivíduos que buscam apenas o melhor lugar do pódio, ou o lugar mais ensolarado na jornada, nem sempre fazem isso considerando um legado, ou aquilo que deixarão para a próxima geração. Normalmente são extremamente egoístas, ambiciosos, e focados simplesmente no resultado, e todos os que apenas pensam em resultado, normalmente, para fazer isso, ignoram os fundamentos. Mas não vai acontecer conosco, amém? Se semana passada nós falamos sobre frutos,
Hoje a gente vai considerar aquilo que vai nos dar condições de frutificar em todas as próximas gerações que o Senhor nos permitir frutificar, não porque apenas teremos grandes frutos, mas porque antes de qualquer coisa, teremos raízes profundas, que a cada nova estação nos darão o que é suficiente, seja de nutriente ou sustentação, para frutificarmos em cada temporada que Deus tiver para nós, amém ou não, querido? Eu não quero que vocês sejam vitoriosos, eu quero que vocês sejam vencedores, porque a Bíblia não nos chama de vitoriosos, ela muito mais nos chama de mais do que vencedores, do que apenas como aquele que foi vencedor de algo, conquistou. Na verdade ela diz que a nossa corrida não é como aquela que eles fazem em busca de um prêmio transitório. Nós não buscamos o louro da vitória, como aqueles que correm nos estádios. Na verdade o nosso tesouro é incorruptível, o nosso verdadeiro prêmio, ele não pode ser destruído e nem consumido pelo tempo, porque fomos ensinados a criar bases que nos levam até o fim, e não apenas uma escada que nos leva onde queremos. Temos bases e não atalhos, temos fundamentos e não meras raízes que não suportam a primeira ventania. É isso que tem que mudar dentro das nossas mentes, e é isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, por favor, em Mateus capítulo 7, no versículo 24 e 25. Diz assim, não tem. Diz assim o texto, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ótimo, edificou sobre a rocha, muito inteligente. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava sobre a rocha. Fato, casas construídas sobre a rocha não caem. Elas vão ser agredidas, elas vão sofrer, elas vão passar por extremas dificuldades, mas elas não caem. Só que o detalhe não está apenas em ser construída sobre a rocha, o detalhe está em alcançarmos aonde está a rocha. E aí eu te pergunto, você está pronto para de fato construir a sua casa aonde de fato ela deve ser construída? Você realmente está aberto para edificar a sua casa sobre um alicerce firme que é capaz de sustentar você? Ou você apenas, de forma talvez tranquila, acredita que é só sair construindo que Deus vai dar o alicerce que você precisa? Se você quer algo a longo prazo, se você quer algo que permaneça, se você quer algo que suporte ou subsista diante de todas as adversidades, você vai ter que se reconsiderar em muitos aspectos, porque potencialmente é possível que você nunca construiu sobre algo firme, que a sua edificação não é algo que de fato foi feito para permanecer. O que você fez foi atingir o resultado ou o sucesso que todos ao seu redor perceberiam e notariam. O que talvez esteja no seu coração é o desejo de ser bem-sucedido, e o seu sucesso não diz respeito à longevidade do que você fez. O seu sucesso diz respeito à aprovação daqueles que estão ao seu redor. E fica a dica: pessoas que dependem da aprovação de terceiros nunca serão vulneráveis, porque a característica de um indivíduo vulnerável é dizer, eu preciso de ajuda. A característica de um indivíduo vulnerável é levantar a mão e falar, por favor. A característica de um indivíduo vulnerável é de se expor. Ah não, mas ao me expor eu me provo fraco. Ao se expor, você tem a oportunidade de construir um alicerce forte, que vai suportar você nos momentos mais necessários da sua vida. Então por isso, que o que me sustenta, tem que ser pensado talvez, muito antes do que eu quero realizar. Por quê? Porque se você tiver um sonho maior do que o seu alicerce, se você se tornar uma árvore maior do que as raízes que você possui, não importa, um simples vento será capaz de destruir você e acabar com tudo aquilo que você está construindo. Uma igreja não se constrói por aquilo que as pessoas de lá de fora dizem sobre ela. Uma igreja se constrói por aquilo que aqueles que estão envolvidos nela estão dispostos a pagar como preço, para que o alicerce que a sustenta de fato seja forte e profundo o suficiente para amparar aquilo que Deus está por fazer.
O seu sucesso espiritual não vai ser apenas aquilo que você vai ser capaz de fazer. O seu sucesso espiritual vem antes, sobre aquilo que você foi capaz de cavar até que você alcançasse como base. O seu sucesso espiritual vai vir como produto da raiz que você se dedicou a desenvolver, porque é ela que vai suportar aquilo que Deus vai erguer depois. Pastor, mas não é Deus ele te faz crescer, mas a raiz é que você que produz, exatamente como o construtor que vai lá cavar até achar o alicerce adequado, ou a pedra para que a casa seja suportada dentro dessa mesma base. Você vai ter que mudar o panorama das coisas que te sustentam, você vai mudar o amparo daquilo que você está construindo, e se você não mudar, você vai entrar em colapso, e quando você entrar em colapso, talvez não haja tempo hábil para recuperar, ou impedir que aquilo que foi feito caia. Pastor, mas às vezes não é melhor começar de novo? Só se você gosta de trabalhar, querido, porque sempre é melhor continuar fazendo, estendendo, e nunca começar do zero. Começar do zero é zerar e começar de novo, não é fácil. O melhor é dar continuidade, é continuar estendendo algo. Então, antes de você entrar em colapso e acabar com tudo, vamos ajustar para que você possa continuar o seu trabalho, ao invés de você ter que recomeçar o seu trabalho. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 6, no versículo 48. Vocês estão bem, queridos? Amém ou não? Posso fazer uma oração com vocês, antes de continuar essa mensagem? Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, que ministre cada pessoa de forma individual aqui nessa noite, Senhor. Que tudo aquilo que de alguma forma possa ser empecilho, seja de ordem espiritual ou humana, seja agora no nome de Jesus retirado deste lugar. Pai amado, tudo aquilo que possa ser bloqueio nas mentes e corações, no nome de Jesus, eu repreendo, Senhor Jesus, todo tipo de ação do inimigo, todo tipo de mente cauterizada, de sofisma, Pai amado, de sofismas criados, ó Senhor meu Pai, por conta de conceitos, ó Deus amado, antigos, e que ao invés de contribuir, tem impedido os seus filhos de viver a verdade da Tua palavra, estarem prontos e abertos para serem preenchidos pelos Teus recursos. Todo tipo de hóstia do mal, do inferno, de onde for, que tem agido, de alguma forma tem articulado mentiras dominadoras e confusas, e que de alguma forma os rouba, Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus. Esse ambiente é um ambiente fértil, Senhor, que os Teus filhos sejam solos férteis, ó Pai amado, que haja neles, ó Pai amado, a virtude, Pai amado, da exposição, que eles sejam vulneráveis, para que cada semente nessa noite, e as sementes que o Senhor está por lançar, Pai amado, no decorrer dos dias, acessem, ó Pai amado, esse solo bom, para que essas sementes se desenvolvam, e eles possam desenvolver raízes profundas, ó Pai amado, estruturas sólidas, para suportar os processos, e viver tudo aquilo que o Senhor tem, para que eles não abandonem no meio do caminho, eles não desistam do meio do caminho, ó Pai amado, que eles não se esqueçam daquilo que o Senhor tem feito e fez, ó Pai, que eles possam de fato viver o estado completo de uma experiência contigo, e que nada lhe seja roubado, no nome de Jesus, Espírito Santo, por favor, existem lugares que eu não acesso, então que o Senhor acesse. A minha voz chega aos ouvidos, mas é o Senhor que chega ao coração, porque o Senhor sonda corações, o Senhor sonda o coração do próprio Pai, e o nosso coração é o Senhor que sonda, Espírito Santo. Eu peço, vá até o coração dessas pessoas, e os sonde, os ministre de dentro para fora, e que nada lhes seja roubado, Senhor, porque aqui, ó Senhor meu Pai, existem várias pessoas que edificaram, criaram, realizaram, construíram, mas por alguma razão não conseguiram dar continuidade, sejam de coisas de ordem espiritual e de ordem natural, Pai amado, e muitas das perguntas que se levantaram, Pai amado, não foram respondidas. Na verdade, a resposta é muito simples. Nós não prosseguimos ou continuamos porque perdemos as estruturas de sustentação, em especial as raízes da árvore que somos nós, que o Senhor nos chamou para frutificar. Que eles possam ter isso em mente, ó Pai amado, e que eles possam se abrir para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu confio em Ti, Senhor. Espírito Santo, eu confio no Senhor também. Ministra-nos nessa noite no nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. Assim diz o texto de Lucas capítulo 6, no versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, parece igual o texto, e cavou, e abriu bem fundo. Você nota que esses dois trechos, eles dão uma nova dinâmica para aquilo que o texto de Mateus está abordando. Primeiro diz que ele cavou, e depois afirma, abriu bem fundo, ou seja, ele se dedicou àquilo.
Todas as pessoas que conseguem o sucesso da vida cristã, não são pessoas que trabalham de forma aparente ou visual. Todas as pessoas que alcançaram o sucesso na vida cristã, fizeram algo fora da visão da maioria, que se tornou o elemento responsável pela longevidade, tanto do seu ministério, como da sua vida com Deus. Ninguém pôde experimentar algo completo no Senhor, de forma superficial. Nós não somos seres superficiais. Nós não fomos feitos para não ter profundidade. Nós não fomos feitos para não termos raízes profundas. Nós não fomos feitos para não termos alicerces adequados para suportar aquilo que deve ser feito. Qualquer construtor meia boca sabe que o que garante a grandeza da sua edificação é a resistência do seu alicerce. Qualquer pessoa que não entende muito de biologia, em especial de botânica, sabe que uma das características das maiores árvores é aquilo que os nossos olhos não veem, porque elas possuem raízes profundas e ramificadas. Elas se espalham lateralmente e elas vão muito fundo, porque a dimensão dessas árvores, que são muito grandes, pedem que elas tenham constante alimentação, ou seja, elas têm que ter água. O que essas árvores fazem? Elas vão até o lençol freático para buscar água, e elas se espalham, para que quando vierem os ventos, elas permaneçam imponentes, porque uma das características dessas grandes árvores, são suas imponências. A gente chega perto delas, a gente se assusta, tamanha a sua grandeza, mas a gente não tem ideia daquilo que sustenta tudo isso. Não adianta você me dizer que quer viver algo com Deus, se você não está disposto a criar raízes profundas. Não adianta você dizer que Deus tem uma obra para você, Deus me chamou, Deus falou que eu vou fazer e acontecer, se a sua experiência com Deus é superficial. Se o que você gosta de fazer é que o seu ego seja afagado e suas vaidades alimentadas. Não adianta. Não adianta você dizer que você quer viver algo com o Senhor, quando o que você menos faz é se dedicar a um relacionamento real com Ele. Não adianta você dizer que Deus vai fazer de você alguma coisa. Deus não faz coisas, Deus constrói coisas. Ai, pastor, Deus fez. Para pensar, para de enxergar cada obra na criação de Gênesis e pensa o sistema que Deus criou. Deus não criou um homem, Ele criou um homem para governar aquilo que já havia feito, é um sistema. Deus criou mar, Deus criou céu, Deus criou estrelas, astros. Ele construiu algo muito mais complexo do que apenas dizer, Deus fez o sol. Ele fez o sol com uma finalidade, então Ele embutiu o sol e o associou dentro de uma estrutura. Deus criou peixes dentro de uma estrutura, de um ecossistema, de um bioma. Deus estabeleceu fluxo de energia, um organismo alimenta o outro, para que eles possam subsistir. Deus fez tudo isso. Quando eu vejo Gênesis, eu não vejo Deus fazendo uma coisa, eu vejo Deus fazendo uma grande coisa, complexa e interdependente. Então se você olhar só o sol, só a estrela, só os homens, nossa, Deus fez uma coisa de cada vez. Não, Deus Ele foi criando progressivamente algo, para que quando Ele terminasse na humanidade, estivesse completa a obra. Não o homem estava completo, a criação estava completa, porque cada elemento se comunica com o outro. Então quando Deus quer fazer algo, Ele cria algo muito mais amplo e estruturado, que vai além do simples, me tornei bem sucedido em uma determinada área da minha vida. Não é assim que Deus age. E você tem que entender isso, querido. Eu estou me esforçando, porque depois, se você fracassar, azar é seu, eu não tenho nada a ver com isso, e aí Deus não vai cobrar o seu sangue de mim. Ah, fracassou, azar é seu. Aí pastor, tem que ser honesto. A verdade é essa. O meu papel não é te fazer bem sucedido, o meu papel é te ensinar como você vai ter sucesso, e nesse caso é o cumprimento da palavra. Aí pastor, mas se eu não for para o céu, a culpa é sua. Não. Quando a gente entrar no céu, vamos entrar todo mundo aqui ovelhinha, tá? Eu vou ser ovelha na hora que eu estiver entrando lá. Eu sou pastor aqui. Lá eu não sou pastor, eu sou ovelha do aprisco de Cristo, o sumo pastor. E eu estou indo na batalha para ver se eu entro na parada, perseverando. Então não confunda. Eu estou aqui me dedicando para você entrar comigo, porque eu não vou arrastar ninguém. O meu fardo já é pesado, a minha cruz já é pesada. O que eu carrego, que diz respeito a mim, já me gasta. Então eu estou me gastando mais um pouco para te ajudar a você carregar da forma correta. E existe o padrão bíblico para isso.
Primeiro ponto, raízes profundas. Primeiro ponto, alicerces profundos. Você vai ter que escolher fazer isso, porque senão você vai viver essa marola do cristianismo, parecendo ioiô, parecendo uma onda que vai e vem, sendo levado pelo vento. Você já não cansou de viver desse jeito? Se você já cansou, te aconselho, cave, te aconselho, raízes profundas, é o que vai te ajudar a evitar que você seja levado e de alguma maneira você não alcance aquilo que Deus tem para você. Estão comigo, amém ou não? E aí o texto diz: e pôs os alicerces sobre a rocha. Outro detalhe, a rocha estava lá, amém? Amém ou não? O que esse construtor fez? Ele não construiu sobre a rocha, ele construiu o alicerce da casa sobre a, ou seja, não é assim, tem a rocha lá, eu vou colocar minha casa em cima. Não, a rocha está lá, então aqui o chão não desmorona. Agora eu vou começar a trabalhar a edificação da minha casa. Então eu vou começar a usar os recursos para que seja construído um alicerce que vai suportar o meu projeto. Então ele trabalhou para achar a rocha, depois ele trabalhou construindo o alicerce, depois ele trabalhou para edificar a casa. Por quê? Por quê, querido? O que a Bíblia fala sobre o sol nascer? O sol nasce para quem? Só para crente, amém ou não? Porque Deus quer que a gente seja vitorioso, mais que vencedor, milionário, a vida seja de boa, não é isso que está escrito? A Bíblia diz o quê? Que o sol nasce para bons e todo mundo. A Bíblia fala o quê? No mundo tereis. Espera aí, pastor, a gente vai ter aflição e a gente também vai ter dia bom? Sim. A vida é recheada de momentos legais e de momentos não tão legais assim. Isso deveria ser óbvio, amém ou não? Por que você acha que o construtor se dedicou para achar a pedra? Porque ele sabia que ia ter dias que não seriam tão bons. Por que o construtor, depois de ter se dedicado para encontrar a rocha, ele se dedicou para construir o alicerce? Porque ele sabia que haveriam dias que não seriam tão bons assim. Ele não construiu para os melhores, ele construiu para os piores. Ele não se dedicou a achar a rocha e depois construir um alicerce, porque ele achava que a vida dele ia ser mansa. Ele fez isso porque ele sabia que ele viveria momentos extremamente difíceis, e ele deveria estar preparado para esses momentos. Então o que ele faz? Ele edifica algo que ele escolheu, mas ele faz isso pensando na longevidade do que foi construído, e não apenas na superficialidade do que foi feito. O Senhor não nos chamou para ter uma experiência com Ele superficial, amém ou não? Estão comigo, queridos, amém ou não? O Senhor, Ele não nos chamou para viver algo superficial, algo que fosse circunstancial, momentâneo, pontual. O Senhor, Ele nos chamou para viver algo que agrega toda a nossa existência. Estão comigo? Toda a nossa existência, do primeiro ao último dia das nossas vidas. Agora me diz, você construiu algo pensando nisso? Ou você estava se acostumando com as vitórias e acreditou que a sua vida seria simplesmente o primeiro lugar do pódio, o primeiro lugar do pódio, o primeiro lugar do pódio? Não, nós não corremos uma corrida para alcançarmos o primeiro lugar do pódio. Nós corremos uma corrida para chegarmos no final dela. Nós não queremos uma vitória. Nossa, glória a Deus, vitória. Consegui comprar um carro, ótimo. Mas isso deve ser, esquece, porque isso aí, se não for visto de forma correta, não vai contribuir com a sua jornada até o fim. Isso na verdade vai te confundir. Quantas pessoas vocês conhecem que tiveram experiências de sucesso
com Deus, ou como cristãos, e que não conseguiram permanecer. Eu conheço 9, foram curados e não voltaram para agradecer a Jesus. Você conhece também gente que conviveu com você, que viveram coisas com Deus, e eles experimentaram coisas em Deus, eles provaram coisas em Deus, mas não permaneceram. São pessoas que Deus fez milagre nessas pessoas, na vida dessas pessoas. Eles experimentaram coisas grandiosas, impressionantes, mas eles não permaneceram. Por quê? Porque eles buscaram apenas o pódio, o primeiro lugar, e não uma vida com Deus, não uma jornada até o último dia das nossas existências. Agora vai me dizer que o fruto dessas pessoas vai permanecer? Não vai, porque não são árvores de raízes profundas, são árvores de raízes superficiais, que ao produzir a primeira, a segunda frutinha na estação propícia, quando veio um forte vento as derrubou. E o pior, quando foram derrubadas, nem tiveram a mesma esperança de Jó, que havia a esperança para a árvore que foi cortada. Nem isso eles conseguiram gerar no seu interior. Por quê? Porque não edificaram, não estabeleceram raízes. Eles não foram feitos para permanecer, eles foram feitos para estarem satisfeitos. Estão comigo? Porque eu não sei o que está com... Eu estou um pouco rouco, e vocês estão com um olhar meio assustado. Eu estou de boa, deu negativo. Se é um problema, eu trago o resultado para vocês. Eu fiz questão de fazer, deu negativo. Mas vocês estão olhando assim, misericórdia, está amarrado, pastor. O português está ali meio de boa assim. Parece que você está com uma música fúnebre aí. Faz um... É que eu não estou ouvindo direito aqui também. Ele, não tem problema. Não faz essas musiquinhas aí não, os caras já estão assim. Faz uma música feliz aí, só não pode ser muito barulhento. Uns acordes, aqueles acordes worship que vocês gostam, que os pessoal ficam lá, nossa, fica panguando, isso. Acorde worship. Aí no teclado fica lá assim, vão, parecendo um mantra. Isso, menos mal. Porque eu estou com medo da reação da galera. Vamos até o fim? Vamos. Me ajuda aí. Prepara o climinho. Você sabe que é só para isso, não é uma benção, glória a Deus, muito obrigado. Mas é para criar climinha, essas musiquinhas. Para ficar menos tenso, mas hoje está difícil. O pessoal, não que você está tocando mal, mas está tenso e... Tá bem, agora está melhor, porque deu uma animada. Vocês estão assim, eu não estou pregando heresia, galera, é que talvez você não quisesse ouvir isso, mas fazer o quê, né? Eu sou carteiro, não sou escritor da carta. Fala com Jesus. Nem lembro onde eu estou. Quando você percebe que a sua vida ela vai ser de alguma maneira assolada por períodos de adversidade, a primeira coisa que você tem que fazer não é dizer se a minha casa vai ter 3 pavimentos, é se eu vou ser capaz de alcançar a rocha, construir um alicerce que suporte uma casa de 3 pavimentos, ou eu quero ser uma árvore de 40 metros de altura, beleza, mas qual é a profundidade e as dimensões da sua raiz? Elas são superficiais. Então me perdoe, você nunca vai ser, e se você se tornar, você vai consumir toda a sua energia tentando ser grande, e a sua altivez vai te derrubar. Porque a soberba é um prenúncio de fracasso. A soberba é um prenúncio de queda. O soberbo, ele não permanece naquela posição, por quê? Porque ele não trabalha para ter bases profundas, ele trabalha para ter proeminência em relação às outras pessoas, e não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para permanecermos. Esse foi o chamado do Senhor. O que nos sustenta é que define o que seremos. O que nos é usado como base para suportar os nossos pés é que determina a nossa longevidade e, por consequência, quantos frutos iremos produzir. E a igreja ela tem que recuperar esses princípios para que ela entenda e que ela experimente isso de forma clara. Abra a tua Bíblia em Salmo 92, do versículo 12 até o 15. Nós somos chamados para termos raízes profundas, queridos. E o melhor exemplo que existe é o cedro do Líbano, presente nesse texto. Salmo 92, versículo 12. A gente vai ler até o 15. O justo florescerá como a palmeira. Eu não vou falar de palmeira nesse momento,
palmeira, singular, porque é uma outra pregação, de verdade. Mas para você entender, o justo florescerá como a palmeira. Palmeira é uma árvore, vocês conhecem, que nasce em ambientes não tão férteis assim. E o mais incrível da palmeira é que ela consegue produzir fruto de forma constante. Esse é um ponto interessante. Por isso que eu não vou usar a palmeira hoje. Porque o conceito nesse verso que cita a palmeira não fala sobre especificamente as suas raízes, até porque uma palmeira, ela tem um outro modelo de raiz. Se você já tentou arrancar uma palmeira, sabe do que eu estou falando, é treta. Ela é bem forte, até porque ela, quando venta, ela não quebra, mas a principal peculiaridade dessa palmeira é a sua capacidade de frutificação. A palmeira frutifica constantemente, isso é muito importante nela, por isso que a gente não vai falar de palmeira, ok? A gente vai falar do outro, a gente vai falar sobre o cedro do Líbano. Por quê? Porque cita crescimento, um é florescer. Galera, só para ver como é que está o nível da biologia aí, para que uma árvore floresce, uma planta floresce? Para ser bonito? Não, aquilo lá são os, vamos chamar de órgãos reprodutores, as florzinhas, elas servem para que haja a frutificação. É igual acontece com o ser humano, masculino e feminino, frutificando, aí gera um fruto. Florescer diz respeito a produzir frutos, ok? Por isso a palmeira ela está sendo citada porque ela é altamente fértil, fertilidade. E no caso do cedro do Líbano, e a gente continua a leitura agora, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar o que é reto, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O texto diz que o justo é justificado, a gente já falou sobre isso. Aí você vê a citação do cedro do Líbano. Cedro do Líbano, altura que ele alcança 40 metros de altura, gigante. Uma árvore de 40 metros de altura é uma árvore que chamaria a sua atenção se você visse. Detalhes sobre o cedro do Líbano. Sabe em que momento ele começa a produzir sementes? 40 anos de idade. Outra característica do cedro do Líbano, durante os 3 anos da sua semente sendo depositada no solo e o seu crescimento, durante 3 anos, a árvore cedro do Líbano, 5 centímetros, a raiz do cedro do Líbano, 1,5 metro. 3 anos, ela gera 1,5 metro de raiz, para 5 centímetros de caule, de árvore, de plantinha. A partir do 4º ano, o cedro cresce numa velocidade de 20 centímetros por ano. Com 40 anos ele produz sementes, logo ele produz frutos que geram sementes. E aí você descobre que o cedro, que é tratado como uma árvore imponente, ela é símbolo na bandeira do Líbano. Parte disso é da sua longevidade, ela é exemplo ou sinônimo de eternidade. É algo que é visto por gerações e gerações e gerações. É uma árvore que vive durante muito tempo. E essa árvore que vive durante muito tempo, ela fez o quê? Gastou os seus 3 primeiros anos para ter uma raiz profunda. Depois de ter uma raiz profunda, um crescimento o quê? Para que depois, madura, ela desse frutos. Se a grandeza do cedro do Líbano é apenas o seu tronco de até 40 metros de altura, e que já é impressionante, você não parou para ver as partes inferiores, aquilo que os seus olhos não enxergam, aquilo que você não consegue mensurar, porque está abaixo da sua linha de visão. Um homem, uma mulher, alguém que escolhe edificar ou construir algo, antes de pensar sobre aquilo que as pessoas veem, deveriam pensar sobre aquilo que ninguém pode ver, mas ele sabe que está lá, porque ele se dedicou a estabelecer fundamentos que vão suportá-lo nos momentos mais cruciais da sua existência. Agora me diga, quais são os seus fundamentos? Agora me diga, se os seus fundamentos se equiparam aos seus sonhos.
Seus fundamentos se equiparam aos sonhos que você tem? Me diz quais são os seus sonhos. É se tornar uma árvore de 40 metros de altura? É, pastor, eu quero me tornar uma árvore de 40 metros de altura. Então não me pergunte sobre como você vai crescer. Se responda se você está criando raízes profundas o suficiente para que Deus possa transformar esse sonho em realidade. Você vai ter que dar essa resposta. Não sou eu. Você vai ter que responder para você mesmo, se você está amparado ao seu redor, por uma estrutura que de fato pode te auxiliar nesse processo, ou você se escondeu dentro de si próprio. Você vai me dizer se você realmente está exposto a construir algo que vai te auxiliar nos piores momentos da sua vida. E entenda, você só vai saber se você os tem quando o pior momento chegar. E antes que você diga, é culpa dos outros, eu quero que você reconheça que talvez você seja o culpado pelo desamparo que nesse momento você está vivendo. Que você reconheça que essa ausência de auxílio não é culpa apenas daqueles que não vão ao teu socorro, mas talvez seja porque você nunca quis ser socorrido por ninguém, você nunca construiu bases profundas, você nunca criou relacionamentos reais. Eu quero tanto que as pessoas se preocupem comigo, mas em que ponto, em que nível você criou laços profundos? Eu quero que Deus venha ao meu socorro. Em que ponto, em que nível você criou laços com Deus profundos, que vão te suportar nos momentos mais difíceis da sua vida? Você não pode responder isso porque você não se preocupou em construir fundamentos. Você quis construir um império para si mesmo. Eu quero ter a melhor família, quero ter o melhor ministério, quero ter a melhor igreja, quero ser o melhor no que eu faço. Mas você se esqueceu que você ia sofrer vários tipos de punição da vida, que são ventanias, dificuldades, maremotos, extremas situações que você não tem controle. E aí o que você descobriu? Porque você nunca fez isso para realmente permanecer. Tudo o que você fez foi apenas para fazer também, como todos os outros estavam fazendo. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ter profundidade e não superficialidade. Deus não nos chamou para ser uma casinha bonita. Deus nos chamou para ser a casa mais feia dessa cidade. Mas não importa a bomba atômica que exploda, nós vamos permanecer ali e ninguém vai nos tirar do nosso lugar. Porque nós fomos plantados no átrio do Senhor. Nós fomos construídos no átrio do Senhor para permanecer. Pagamos o preço que for necessário. Vamos cavar até onde a gente vai encontrar rocha. A gente vai cavar até o fim. Não sei o preço disso, só sei que a gente vai continuar cavando. Pastor, eu não alcancei ainda. É porque você não chegou na rocha. Estou cansado. Vai correr o risco de construir sobre areia? Vai correr o risco de construir sobre um solo frágil que não suporta nada? Ou você vai pagar o preço para ir até o final? Você vai fazer primeiro que as suas raízes te suportem, para que depois você possa desenvolver aquilo que Deus quer para você. Como você vai viver? Aí, pastor, me responde. Eu não tenho como dizer isso. Você que vai ter que dizer. O preço é você que vai pagar. Eu estou lutando na minha aqui, estou tentando. Quando eu tive uns problemas, o que eu fiz? Me reinventei. O que você fez? Fingiu, virou personagem? Não. Eu comecei a olhar para dentro e descobri que eu era a pessoa mais fechada do universo. Não, pastor, você conhece um monte de gente. Eu conheço todo mundo, mas ninguém me conhece. Isso foi uma droga. Porque quando eu precisei que as pessoas entendessem as minhas dores, os meus dilemas, ninguém entendia. Culpa de quem? Minha culpa. Porque eu nunca me abri para ninguém. E recebendo uma mensagem de um homem de Deus, ele falou: pastor, graças a Deus, você se expôs como ser humano. Eu acho que até para Deus você não se expunha dessa maneira. Você tinha suas reservas. Não que Deus não me conheça, mas sabe, a gente tem medo de errar, de falhar, de não ser tão bom. E a gente se esconde. Até de Deus, como se funcionasse. Não funciona, é besteira. Deus conhece, mas a gente se esconde. O que Deus falou? Vamos começar. ABC, tipo, voltando para a escolinha. E eu fui entendendo aonde eu errei, aonde eu falhei. E o meu principal defeito era me esconder. De quem? De mim, de Deus, de todos. Mas raízes, eu encontrei a rocha, tenho raízes profundas, mas elas não estavam tão boas assim. Dava para melhorar. E aí que Deus falou: finalmente você está pronto para edificar alguma coisa.
foi quando eu reconheci algo que eu precisava fazer, que é trabalhar meus fundamentos. E aí nesse ponto, eu comecei a rever a maneira que eu interajo com tudo ao meu redor. E isso foi libertador, não libertador, foi salvífico, foi restaurativo, foi curador. Deus, Ele falou comigo de dentro para fora. E isso mudou, me mudou, eu acho. É ela que sabe, é ela que convive mais comigo. Me mudou. Por quê? Porque não adianta, poxa pastor, a igreja faz um monte de coisa. Entenda, tudo que os olhos veem não definem aquilo que eu vivo com Deus em secreto. As minhas raízes vocês nunca vão ver. Vocês nunca vão saber aquilo que eu edifiquei como raiz. Vocês nunca vão ver os alicerces da minha casa. Vocês nunca saberão a dimensão dos alicerces da minha casa. Porque vocês não vão ter acesso a algo que eu vivo em secreto com Deus. Quem cava um buraco, não cava um buraco para que os outros vejam. Cava um buraco porque ele tem necessidade. Vocês vão ver a minha casa. Vocês vão ver o meu casamento, vocês vão ver a igreja, vocês vão ver o meu ministério, as minhas pregações. É isso que vocês vão ver. Vocês nunca vão ter acesso àquilo que eu estou construindo com Deus em secreto. E nem precisam. Porque alicerces a gente não apresenta para o mundo. Alicerces são coisas que nós fazemos porque a gente entende a necessidade dos fundamentos que nos sustentam. A gente não sai aí ostentando as raízes das nossas árvores. A gente sai daí mostrando os frutos, porque eles testificam algo. Mas entenda, para você que é árvore, é mais importante a sua raiz do que o tamanho ou a quantidade de frutos nos seus ramos. Porque se você não se comprometer com a profundidade das suas raízes, esqueça, os seus frutos nunca permanecerão. E o que adianta produzirmos e não permanecermos? O que adianta termos uma grande safra e depois sermos cortados? Não adianta nada, é inútil. Nós não fomos feitos para produzir uma vez, nós não fomos feitos para produzir duas, nós fomos feitos para produzir durante toda a nossa vida. A dona Maurina, ela mandou uma mensagem: pastor, aquela pregação foi linda, falou comigo, ela assistiu pela internet semana passada. Ela falou: será que tem espaço para uma senhora como eu, na bola de neve? Eu não sei se eu vou conseguir frutificar como necessário. Falei: dona Maurina, a senhora já frutifica de tantas formas que a senhora nem imagina, e o fato da senhora permanecer já prova isso. E ela respondeu para mim de forma muito carinhosa, a gente conversou naquele dia. Ela: pastor, mas eu falei: você frutifica. Não importa a idade que você tem, a senhora permanece. Isso diz respeito a quem a senhora é. E o jeitinho da senhora, carinhosa, amorosa, fala com todo mundo. A senhora divide o amor de Cristo e apresenta Jesus para pessoas que nem a conhecem. Ela é verdade. Eu tenho um sonho, ela tem um sonho especial dela, de ver algumas pessoas em específico salvas no Senhor, que é a sua família. Mas ela já está fazendo isso em outras famílias, com outras pessoas, com outros gestos. E ela está sendo uma mulher de Deus, uma senhora idosa, que vem na igreja com triciclo, não está podendo vir por conta da distância às vezes, mas ela vem no culto da manhã para estar com a gente. Ela fala o quê? Ela me responde: eu não sou apta para estar na bola de neve, acho que eu sou velha demais. Eu falei: não é sobre idade, porque no reino não tem idade, no reino tem aquilo que nós nos tornamos em Cristo. E ela entendeu isso, e está lá com uma idade dela, eu não sei quantos anos a dona Maurina tem, alguém sabe? 80? 80 anos de idade, com medo de não estar produzindo fruto. Uma mulher com 80 anos, firme no Senhor, tem raízes profundas, você acha que não está produzindo fruto? É lógico que está. O fruto ele é produzido na estação adequada, não é todo dia, mas você tem que desejar produzi-los, e Deus vai aumentar a quantidade dos seus frutos em cada safra. E ela está lá, apaixonada por Jesus do jeitinho dela, e talvez assistindo agora o culto. Isso é profundidade em Deus. Isso é realmente escolher ter raízes que suportam as mais difíceis, as mais complicadas situações. É isso que deveria arder no teu coração, querido. Eu gostaria que você se questionasse: você tem raízes profundas ou não? Eu estou aqui tentando te convencer de alguma coisa que talvez você não tenha, mas você vai dizer para si mesmo se você tem ou não. Será que você realmente vive como um cedro do Líbano? Primeiro, como alguém que escolheu ter raízes profundas, para que depois, talvez de 40 anos, o primeiro fruto viesse? Será que realmente você está aberto para isso? Amém ou não? Estão comigo, queridos? Lucas 8,13. Nós não podemos ser
cristãos da sazonalidade ou da circunstância. O nosso chamado é de permanência e principalmente de uma permanência eterna. Em Lucas 8,13, olha o que diz o texto: e os que estão sobre a pedra não dá, né? E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, não é edificados na pedra, tá? É um monte de pedra, de pedregulho. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Glória a Deus, aleluia, ficam felizes. Mas, como não tem, apenas creem por algum. Eles creem, eles atingiram o crer, eles entenderam algo, mas o que ocorreu com eles? Eles não conseguiram permanecer. Por quê? Porque não possuíam e no tempo da tentação se desviam. O fracasso se dará porque nós não temos aquilo que nos sustenta. Nós temos que ter alguma coisa que nos ampare e nos sustenta. Tiago capítulo 5, do versículo 7 até o 11. Se o pessoal do louvor quiser se posicionar, por favor. Sedes, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Alguém que quer viver algo com Deus tem que ter o que? Paciência. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esse texto, eu vou continuar lendo ele já. Ele está dizendo assim: irmãos, aprendam a suportar o momento que vocês estão vivendo, porque virá o dia do Senhor, ou o Senhor virá. Ele está dizendo assim: tenham paciência, vocês vão colher daquilo que vocês plantam em paciência. Ou seja, suportar até que o Senhor venha, faz parte daquele que de fato crê que o Senhor é a resposta. E aqui não está falando que Deus vai vir como resposta para a sua pergunta, está falando sobre a volta de Jesus, está falando sobre o retorno do Mestre. A gente tem que ser exatamente como um agricultor que espera o fruto, ele aguarda. Mas qual é a característica de alguém que planta? Ele sabe a qualidade da sua planta, ele sabe a qualidade das suas raízes, ele tem certeza que virá o fruto. Nós, como árvores de raízes profundas, deveríamos ter o quê? A certeza de que Cristo voltaria. E deveríamos viver com a certeza de que Cristo voltará a qualquer momento. E nesse momento, quando Ele vier, Ele nos dará aquilo que de fato nós buscamos. E o que nós buscamos, querido? Nós buscamos a eternidade com Ele. É isso. E o que me assusta é que parte das nossas frustrações não diz respeito à eternidade, diz respeito às coisas do cotidiano. Nós queremos a vitória. Não consegui me tornar tal coisa, não me consegui virar outra coisa, não consegui fazer aquilo que tanto desejava. O cristão, ele não corre para que uma medalha ou um troféu o estampe como um vencedor. Ele corre para que quando ele chegar na linha de chegada, ele seja mais do que vencedor, porque ele vence o cara do primeiro lugar do pódio, porque ele permaneceu até o fim e se tornou um com o Senhor. Esse é o nosso chamado. Estão comigo, amém ou não? Como é que você vai correr até o fim? Vou voltar à pregação do início? Não, você já sabe. Como é que você vai suportar como árvore os momentos mais difíceis? Você já sabe. Eu quero que você se pergunte: você está realmente disposto a suportar? Você realmente quer permanecer até o fim? Olha para suas raízes, querido, por favor. Olhe para aquilo que sustenta, aquilo que te mantém. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Pare de treta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aprenda a resistir.
E para que você seja capaz de resistir, você precisa ter o quê? Raízes. Acabou. Essa é a resposta. Pastor, não seria melhor Deus tirar o mal do mundo? Se Deus tirasse o mal do mundo, você nunca o conheceria. Se Deus tirasse o mal do mundo, como muitos pedem que Deus tire, nós nem saberíamos quem é Ele. Nós não veríamos as virtudes, a grandeza, a maravilha de um Deus que pode operar coisas impossíveis em situações que nós jamais imaginávamos que poderiam ser mudadas. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele não precisa tirar o mal do mundo, somos nós que precisamos ter raízes. Eu não preciso que não vente, eu preciso estar pronto para o vento. Eu não preciso ter medo da tempestade, eu tenho que estar pronto para a tempestade. Eu não preciso ter dificuldades que vai vir um ladrão, ou vai vir um inimigo, ou vai vir a tentação. Eu tenho que estar pronto para tudo isso. Eu tenho que estar preparado para as maiores e piores dificuldades que a vida pode produzir. E eu vou vivenciar, e eu vou vencer, e eu vou superar isso como? Tendo raízes. Porque aquele que foi plantado no átrio do Senhor, ele vai frutificar. Aquele que tem o Senhor como sustento, ele vai permanecer. Aquele que se alimenta de Deus, com raízes que buscam até o lençol freático, para entender que é a camada mais profunda, onde estão, tipo um rio subterrâneo, você vai se alimentar dessa água, e nunca vai lhe faltar água. Nunca vai lhe faltar água. O Senhor, Ele está nos chamando, querido, para florescer mesmo nos períodos de maior dificuldade. O Senhor está nos chamando para termos raízes profundas. Por quê? Não importa o que acontece ao meu redor, eu posso estar envolto em um mundo destruído e caótico. Eu não vou ser definido por aquilo que acontece à minha volta, porque eu sou definido por aquilo que eu encontro fora dos olhos humanos. O que diz quem eu sou está lá embaixo, no bom sentido, tá bom? Tem que ficar claro, não é inferno. Como uma árvore que busca o alimento. Eu posso estar num deserto que só. Se eu encontrei o lençol freático, estou aqui, ó. Estou vivo. Eu vivi isso. Eu estava num deserto que só. Eu fui lá para dentro do chão, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu dentro de mim, ninguém sabe o que aconteceu na minha mente, ninguém sabe a obra que Deus fez, nem a minha esposa sabe. Ela sabe que eu estou diferente, mas ela não sabe o que aconteceu comigo. O que ela tem que saber é que eu não sou mais o homem que eu era. Ela tem que saber que alguma coisa boa aconteceu em mim, que ela não consegue entender o que. Não tem problema, mas é eu e ele, e ninguém precisa saber o que aconteceu. É algo que eu converso com Deus, onde ninguém pode entrar, é no meu secreto, no meu lugar, onde eu e Deus nos falamos frente a frente, olho no olho, onde eu posso sentar no pé dele, arrazoar com ele, falar: Senhor, é o seguinte, e ele vai falando: Arthur, vai lá para o profundo, vai para o profundo, vai para o profundo, ninguém está vendo, relaxa, ninguém precisa ver. Nesse caso, é eu que tenho que saber que eu tenho raízes profundas, e não vocês. Eu que tenho que saber que meu alicerce de fato foi construído direito. Eu preciso saber, não vocês. Eu e ele. Porque o que mudou a minha vida foi algo que eu vivi com ele. Particular, pessoal, íntimo. Exatamente como vocês. O que mudou a vida de vocês foi algo que Deus e vocês viveram. Particular, íntimo. Eu só sei por causa dos frutos que vocês dão. E eu percebo que depois de 2, 10, 15 anos vocês não continuam dando fruto. Opa, isso aí teve um negócio especial mesmo. Já passou 20 e a gente está junto aqui nessa igreja, ou talvez foram para outros lugares, para outras cidades, e está frutificando. Opa, ali foi negócio sobrenatural. Eu sei naqueles momentos que eles passaram que estava um deserto, e mesmo no deserto continuaram. Mesmo quando passaram para os piores momentos da vida, eles não desistiram, não abandonaram, não entregaram os pontos, não chutaram o pau da barraca, eles continuaram ali. Opa, não é sobre aquilo que eu vejo, é sobre aquilo que eles vivem com Deus de forma íntima.
é sobre aquilo que as raízes deles falam. E eu não sei qual é a profundidade dessas raízes. Eu não sei até onde elas tiveram que ir para encontrar água. Eu não sei o que vocês tiveram que fazer para sentir vida de novo de Deus, sentir fluir o Zoe, né, que é a vida espiritual, a vida divina, a vida de Deus em nós. Eu não sei o que vocês tiveram que fazer. Eu não preciso saber, querido. Porque eu não estou aqui para perguntar o quão profundo você é. Eu estou aqui para dividir esse pomar com você e ser mais uma árvore nesse jardim. Só mais uma árvore. E todo mundo lá, lutando suas batalhas com raízes profundas, com alicerces fortes, e lutando e vencendo, e sendo disponível, sendo acessível, sendo uma pessoa que não está ali todo guardado, e vamos um com o outro, se ajudando e crescendo, e criando bases, estruturas, chorando às vezes em secreto, chorando em público, e vivendo, e crescendo, e amadurecendo, e aprendendo, e continuando, até que se cumpra por completo o propósito de Deus nas nossas vidas, amém ou não? Amém ou não? E vamos até o fim. Vamos até o fim. Queridos, eu quase enlouqueci porque eu achava que eu era forte o suficiente. Quase minha mente se programou do universo, no bom sentido, não aquela coisa de louco que perde a consciência da realidade, mas de eu não suportar as dores do meu coração, da minha alma, da minha mente, e tudo, o pacotão. Foi uma jornada longa, de 5 anos, e lutando agora, entendendo que essa luta não vai acabar nunca. Eu não tenho mais que não lutá-la, eu tenho que lutá-la todos os dias. Não é sobre Deus me curar, é sobre eu permanecer. É sobre eu ser teimoso o suficiente para não arredar o pé e lutar até o fim. É sobre se vierem calúnias, se vierem perseguições, se vierem aflições, se vierem doença, é permanecer até o fim. Não é sobre a primeira brisa, ou a segunda brisa, ou a quarta brisa, depois da quinta brisa não. Vento, ventania, é um termo melhor. A gente vai permanecer até o fim. Eu já vivi isso quantas vezes? Não sei, eu já vivi várias. Primeira vez que eu vivi um dilema psicológico, emocional, que eu me lembre, eu era criança. Eu tive uma situação no ônibus, que eu tive uma crise no ônibus. Pastor, mas você é crente desde os 11. Sim, eu sou crente desde os 11, e eu sou humano desde que eu nasci. Eu tive que reconhecer a minha fraqueza e botar uma raiz forte para suportar os diferentes dilemas, dificuldades, desafios da minha vida. Eu contei para a pastora um segredo meu, esses dias, que às vezes à noite, vinha um pânico que eu ia morrer. Isso acontece comigo desde que eu era criança, não é sempre, do nada eu, palpitação, eu vou morrer. Eu saio andando, eu tento mudar a chave, para pensar em outra coisa. Arthur, você está contando isso aí, porque você é um fraco, você nem é meu, vou mudar de igreja. Vai mesmo, tem um monte de igreja melhor que essa. A galera já foi, está até procurando já. Eu sou de verdade. Sou humano, eu sofro, choro, luto, trago, batalha. É bom você saber que o seu pastor é esse. Se você é dessa igreja mesmo, se eu sou o seu pastor. Se eu não sou, então o pastor maluco lá falou que tem um monte de problema, não voto lá. Não tem problema. Mas eu sou real. Contei para ela que eu entrava em pânico. E eu tinha vergonha. Sabe por quê? Porque eu achava que eu ia morrer, e eu tinha medo de morrer. Mas eu não tenho medo de morrer, isso que é ridículo. Eu não tenho medo de morrer de verdade. Não é um medo que eu tenho medo de morrer. Mas às vezes dá um negócio, eu fico com medo. E eu fico com medo que se eu morrer não vai existir mais nada depois que eu morrer. Vai acabar. Daí eu falo, não, está amarrado esse negócio, está depondo contra a minha fé. Eu creio na eternidade. Mas naquele momento um pensamento tenta dominar, se apropriar de mim, de eu dividir com ela. Foi vergonhoso para mim, porque eu creio tanto que morrer é de boa, que eu prego sobre isso, senão eu não pregaria. Então eu acredito que se eu morrer eu vou para o céu, assim, tenho expectativas, né? Que eu vou para o céu, não é muita garantia assim, né? Porque eu estou dizendo, não é Deus, mas eu tenho esperança que dá certo no final, eu vou para o céu. Mas nesses momentos eu tenho medo, e eu confessei para ela. E aí ela falou, à noite, amor,
eu sei que eu não sou tudo isso. Eu falei, lindona, você é tudo que eu preciso. Não é de romance, para me ajudar nos meus problemas. Você é tudo que eu preciso, porque eu só preciso dizer algo que eu tinha dificuldade de dizer. No outro dia, foi difícil aquele dia, porque eu fiquei com vergonha, eu remoí para contar para ela. Aí eu contei, aí eu acordei de boa. Simples. Ai, pastor, mas falar isso no púlpito, vai tomar um remédio. Queridos, eu não preciso de remédio. Não preciso de remédio. Eu preciso ser de verdade. Eu preciso construir raízes profundas. Dividir com a minha esposa. Ali eu não estou falando com a minha mulher, estou falando com a mulher de Deus. Dividir com ela. Ela é a primeira ministra na minha vida que me ministra. Eu dividir com ela. Como eu já dividi algumas coisas, eu já tenho feito isso há um bom tempo. A pastora está falando, amor, você está muito assim, falando tudo. Agora eu estou, não seguro mais nada. Aí se a galera ficar meio cabreira, mas a gente é de Deus, tá? Eu falo os negócios aqui, mas é porque somos humanos, mas eu continuo crente. Ah, mas você está expondo muito. Eu estou expondo minha vulnerabilidade, porque eu nunca fui vulnerável. Durante a minha vida inteira, eu não tive tempo para ser vulnerável. Eu tive que ser forte por causa dos meus problemas familiares. Eu tive que ser forte porque eu era o que era crente. Me enfiaram num negócio de ser forte que me matou. Deus nunca diz, diga ao forte, forte é. Diga ao fraco, forte sois. Para eu receber força de Deus, eu tive que aceitar minha fraqueza. E demorou. E quando eu reconheci que eu era fraco, é Ele que eu alcancei lá no fundo. Ele virou meu lençol freático. Ele virou alimento que me abastece de água da vida. É Ele que se tornou a fonte. É Ele que virou meu sustento. Não é sobre o homem, confiar no homem e fazer do seu braço a sua força. Maldito é esse homem. É sobre um homem confiar em Deus e fazer do Senhor o seu estandarte. É fazer do Senhor a sua rocha. E trabalhar e suar a camisa e pagar preço e ler Bíblia e orar e vir no culto o máximo de vezes que puder. Ouvir louvor. Ah, mas pode ouvir música do mundo? Pode ou não pode? Nem sei, não é um assunto ridículo. O negócio importante é buscar Deus. Porque Ele é a minha fonte, Ele é meu sustento, Ele é a minha rocha, é Ele que me ampara. É sobre eu e Ele, não é sobre aquilo que eu posso ou não posso. É sobre eu ter vida em Deus, é sobre eu receber da parte do Pai. Ele disse que Ele possui o espírito vivificante. Então por que eu vou me esconder daquele que pode vivificar o meu espírito? Por que eu vou me esconder daquele que pode acender a minha vida? Por que eu vou fugir daquele que é meu alimento? Ele é o pão da vida, e aquele que come de mim nunca terá fome, aquele que bebe de mim nunca terá sede. Eu era um burro e não sabia. É sobre ter raízes, querido. Eu acho que um pastor não pode falar assim. Não tem nada a ver com isso. Que é melhor dizer que eu sou assim, e que eu venci, que eu estou vencendo, que eu vou continuar até o fim, do que vocês acreditar que eu sou o super-homem de capa. Nunca vou pôr uma cueca por cima da minha calça, esquece. Eu sou real, eu não vou. Os meus momentos de maior grandeza eu estava de joelho, destruído, na presença de Deus. Os momentos que eu fui alguma coisa, eu era um ninguém, prostrado, diante de um Deus vivificante, curador e restaurativo. Ali eu me senti grande, quando eu fiquei o menor dos homens, quando eu me tornei o pior dos seres humanos. Ali eu vi a grandeza, que não é minha, é dele em mim. E ali a vida, a restauração, cura e transformação. É isso que deveremos considerar. É assim que deveremos experimentar com Deus. E as minhas raízes foram lá para dentro. Eu encontrei Ele. Eu encontrei Ele no meu secreto. Eu não vou te chamar para entrar no meu secreto, porque é meu e é secreto. Então se eu contar para você, se torna público e deixa de ser secreto. Então você tem que achar Deus no teu secreto, buscar Ele num lugar íntimo, pessoal, onde só você e Ele se encontram. É fora dos nossos olhares, vai lá para dentro da terra, está apavorado, vai atrás dele. A sua raiz pode ser ainda mais profunda. Você está sentindo suas pernas mole, dá uma buscada aí, que você vai ter que procurar a rocha, trabalhar mais um pouco nessa história. Tá dando
vai até o fim, até que a raiz seja encontrada, ou melhor dizendo, até que a água seja encontrada. Mas eu vou ter que me dedicar mais em ser raiz, ninguém vai saber. É melhor que ninguém saiba e você permaneça, do que você se torne uma árvore de Natal, sendo cortada e colocado como uma alegoria na casa de alguém. Esquece, a gente não foi chamado para aparecer, a gente foi chamado para encontrá-lo com Ele. A nossa existência diz respeito ao encontro real entre homem e Deus, e isso é sobrenatural.